Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Madhava Gopi Jana Vallabha Sodana Raja Jana Yashodanandana Raja Jana Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Sodana Ariô! Rio de Janeiro bacana! Estamos aqui, então. Nós tivemos uma experiência esse final de semana, sexta noite e sábado, e que foi muito interessante na minha experiência como devoto. Realizamos um workshop aqui com mais ou menos 20 devotos, muitos estão aqui. E nesse workshop nós trabalhamos um tema muito interessante do século XVII. E eu me identifiquei muito com o autor. É um livro chamado Madhurya Kadambini, que trata dos 9 estágios de desenvolvimento de Bhakti.
E eu me identifiquei porque eu vi que ele foi buscar em outro livro, de um autor que ele é um especialista, um crítico especialista, que é Rupa Goswami. Então ele estudou de Rupa Goswami um livro, pegou dois versos do livro e transformou esses dois versos em outro livro, comentado. Um trabalho assim de pós-doc mesmo, de pós-doutorado, muito interessante. E eu peguei e esquematizei. Então eu peguei o trabalho dele e montei um esquema para apresentar nesse workshop de uma maneira resumida, para estimular a leitura desse livro. Mas é um tema transversal a todos os outros temas da ISKCON. Todos os outros temas da nossa filosofia, do nosso Siddhanta, o desenvolvimento espiritual, tudo que trata de Bhakti Yoga passa por esse nível de percepção, de amadurecimento, de vivência espiritual. É um tema extremamente pragmático, mas ao mesmo tempo com uma base filosófica de queimar neurônios, de queimar muito, queima muito fosfato cerebral, porque a pessoa tem que pensar, tem que estudar, tem que entender, tem que conectar. E para mim foi um exercício muito bom. Na minha solidão, peguei aquilo lá e comecei a viajar, e o computador quebrou no meio da história, e eu fiquei sem computador fazendo fichinha de professor de fundamental dos anos 70 lá, e fazendo aquilo, deu certo. Consegui apresentar. E esse tema, então, ele é apresentado para nós nesse verso que está aí no Bhagavad Gita, na lousa, comentado por Prabhupada. No significado, Prabhupada comenta os 9 estágios, mencionando os versos originais de Rupa Goswami, que o autor do Madhurya Kadambini, que é Vishwanatha Chakravarti, fez toda essa história que depois eu esquematizei. Então, foi um exercício muito bom, e a turma daqui do Rio foi muito participativa. Se eu desse mole, eles não deixavam nem eu falar. Mas eu não dei mole, não. Então, a gente conseguiu, no final, construir mesmo o resumo do esquema, e todo mundo saiu com a compreensão desses estágios que são cronológicos, que é um trabalho de autocuidado muito importante. Qualquer pessoa em yoga começa a prestar atenção à sua respiração, presta atenção à sua postura, à coluna vertebral, à sua maneira de sentar. Todo mundo que está em yoga começa a tomar consciência do fluxo dessas energias com as quais a gente trabalha no próprio corpo. Prana, Apana, Vyana, Samana, Udana. A gente entende que todas essas energias circulam através de canais sutis que se colocam sutilmente ao longo da coluna, que são Sushumna, Pingala e Ida, né? Ida e Pingala. Esses ares vitais todos circulam por ele e espalham toda essa energia no corpo. Então a gente toma consciência disso e a gente entende quando as coisas não estão indo tão bem, que há umas certas travas energéticas no nosso desempenho. O mesmo se aplica em Bhakti Yoga a esses estágios de serviço devocional. O mesmo. Às vezes a gente interrompe um fluxo que estava indo muito bem, o fluxo da fé, por exemplo. Os estágios são, o primeiro deles é fé, o segundo deles é a associação, amizade, companheirismo, camaradagem. O terceiro estágio é a prática regulada, aquilo que a gente assume de responsabilidade de fazer. O quarto é o livramento das manias trazidas até então, que a gente vem carregando, aquelas sacolas que a gente carrega com a gente todos os dias e que a gente não quer se livrar delas. Isso é Anartha Nivriti em sânscrito, é o quarto nível. O quinto nível já é Nishta, que é estabilidade. Então, depois que a gente se liberta de um monte de sacola dessa, a gente anda com mais liberdade.
parece que tudo que está mais magro, mais forte, mais energético, simplesmente porque se libertou de algumas sacolas que a gente vinha trazendo, de alguma bagagem aí que a gente vinha trazendo. E aí, quando a gente faz isso, a gente sente um gosto pelo que a gente está fazendo. O nome disso é Ruch em sânscrito. Aí, esse já é um estágio avançado, o 6º estágio. Depois de Ruch, então, se avança para o apego. Porque quem é que não se apega depois de provar uma coisa gostosa? Não é não? A lógica dessa psicologia é isso mesmo. Aí, a Sakti. Nesse nível, a pessoa fez um grande avanço. Amadureceu. Desde a fé original, que a gente planta a semente num festival de domingo como esse, a gente vai ter isso amadurecendo. A plantinha brota, põe 2 folhazinhas primeiro, assim como uma semente de cotiledônia, né? Que foi assim. A gente aprende isso no primeiro ano, né? Que o feijão tem 2 bandinhas, e essas bandinhas são chamadas cotiledôneas, e dicotiledôneas são 2. E o milho, que a gente planta também, que nasce, é mono. Ele vai assim, como fica a semente em cima, tal, não abre. Só vai abrir depois que cai a tegumento, né? A forma externa da semente. Então, e aí depois vem o brotinho que vai enramando, o nome disso é Bhakti Lata. É trepadeira de Bhakti. Lata é trepadeira. Que ela vai se apoiando ao longo da nossa vida. E, naturalmente, ervas daninhas crescem ao redor dela. E quando crescem, tentam abafar, como qualquer plantinha que a gente planta que nasce um matinho ao redor. A gente tem que tirar a erva daninha. Então a gente também tem que se preocupar com isso. Então, esses estágios de serviço que ocorrem durante o percurso da nossa vida de serviço devocional, eles são um tratado científico importantíssimo para a nossa observação, para a nossa autocrítica, nossa autoanálise, para que a gente não permita que obstáculos interrompam o fluxo natural do nosso desenvolvimento. E tomar consciência disso é uma maravilha. E vai chegar até o último nível, o 9º nível, que é Prema. Prema Prayojana. Né? O nível, o objetivo último, que é o objetivo final, que é Prema, que é amor puro por Cristo. Amor sem sombra de egoísmo. A gente não tem muito essa experiência. Inclusive, a gente precisa até se proteger nas relações amorosas. A gente precisa até se proteger, porque às vezes algumas coisas passam do limite. Mas passam do limite porque a gente lida com o egoísmo, o egocentrismo entre as relações amorosas. Mas, quando tudo isso se liberta em termos de Bhakti, chegamos ao nível de Prema, amor puro por Cristo. Então esse verso é um verso de suma importância, capítulo 4, inicial. Esse capítulo começa trazendo a história da filosofia Vaishnava. Os primeiros versos dele, os 3 primeiros versos, descrevem a história da filosofia Vaishnava, como a filosofia se desenvolveu, como foi que essa ciência que Krishna apresenta como ciência do yoga, quer dizer, essa imperecível ciência do yoga eu transmiti lá atrás. E então, Krishna fala isso no comecinho, e o verso, o capítulo todo se torna um amadurecimento de temas filosóficos, discussões filosóficas. Primeira coisa que Arjuna, a essa altura, no 4º capítulo, está um pouco mais aliviado na cabeça dos problemas que ele começou, das aflições que ele chegou para começar o Bhagavad Gita. Então, quando Krishna diz isso, há milênios atrás eu apresentei esta ciência do yoga ao Deus do Sol. Aí Arjuna, como é isso? Não fala, a princípio pensa, e depois ele fala, com respeito, claro, né? Mas ele diz: Krishna, como é que é possível que você tenha dado a ciência ao Deus do Sol, se ele é muito de outros milênios, muito para trás? E você aqui, um garotão comigo, como é que você passou essa ciência? Aí Krishna dá uma resposta para ele,
baseado na teoria filosófica que já foi dado antes, de que a alma não morre e que a alma, quando o corpo morre, a alma passa para outro corpo. E que Ajahn esqueceu, quando Krishna disse isso, Ajahn esqueceu. Então Krishna diz para Ajahn: Ajahn, nós dois já tivemos muitos e muitos nascimentos. Eu me lembro de todos. Você que esqueceu. A responsabilidade é sua. Você que esqueceu. Eu me lembro de todos eles. Então, Krishna está dando agora um exemplo prático da filosofia que ele apresentou no capítulo 2 do Bhagavad Gita. E o capítulo se desenvolve e chega num ponto do conflito entre duas linhas filosóficas importantíssimas: a linha filosófica impersonalista e a linha filosófica personalista. Então, este conflito, Krishna agora vai começar a dissolver com esse verso, a resolver, vai resolver o conflito entre essas duas linhas quando fala esse verso. O verso está aí: Vitaraga Bhaya Krodha Mamaya Mamu Pashrita Bahavo Gyana Tapasa Putamad Bhavam Agata. A primeira palavra da última linha, que pode parecer português, não é não, tá? Significa purificação, imagine, né? Está aí, mas significa purificação, tá? Vita Raga. Raga, Bhaya e Krodha significa... Raga é apego, Bhaya é medo, Krodha é ira. Então, essas más qualidades que acompanham a gente frequentemente, porque a gente as alimenta através da prática dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a gente alimenta isso e depois elas explodem já como más virtudes, más qualidades em nós. Não sei se existe a expressão más virtudes. Acho que virtude já é coisa boa, né? Ou não? Não sei. Más qualidades, isso eu sei que está certo. Más qualidades. Então ela aparece. O que vai aparecer? Apego, medo e ira. Então Krishna apresenta isso e diz depois: Mamaya Mamu Pashritaha. Pensando em mim, desenvolvendo consciência a respeito de mim, Bhavo Gyana Tapasa. Muitas e muitas pessoas, Bhavo Gyana, através do conhecimento a respeito de mim e de tapasya, prática regulada, tapasya, aceitar a austeridade. Como a gente falou antes, para quem estava presente, a austeridade. Agora aparece aí: Gyana Tapasa, através de tapasya e através de conhecimento teórico, de teoria e prática, se purificaram e desenvolveram bhava, amor por mim. Então Krishna vai dizer isso. Eu vou ler o verso. Vamos oferecer reverências, né? A Krishna, como a gente sempre oferece o verso de reverências, muito significativo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vem esse verso: Vitaraga Bhaya Krodha Mamaya Mamu Pashrita Bhavo Gyana Tapasa Putamad Bhavamagata. Vida, livres de Raga, apego, Bhaya, medo, Krodha e ira, Matmaya, plenamente em mim, Mam, em mim, Upashritaha, estando completamente situados, Bhava, muitas, Gyana, conhecimento, Tapasa, pela penitência, austeridade, Putaha, sendo purificados, Matbhavam, transcendental amor por mim, Agataha, alcançaram. Eu vou ler o texto e depois a gente vai repetir para ter mais facilidade de internalizar o tema, tá bem? Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim,
muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E, dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Então, agora vamos repetir. Tá bem? Um exercício mnemônico para favorecer a nossa memória, para lembrar disso. Estando livres do apego, do medo e da ira, plenamente absortas em mim, e refugiando-se em mim, muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. E, dessa forma, todas obtiveram transcendental amor por mim. Esse é Krishna falando. Aí Prabhupada dá um significado. O significado de Prabhupada é simplesmente espetacular. Prabhupada vai para o conflito entre o personalismo e o impersonalismo para dizer que são os impersonalistas que desenvolvem Raga, Bhaya e Krodha. Portanto, nós não temos direito de desenvolver isso. Porque eles desenvolvem, vocês vão ver, Prabhupada não vai explicar minuciosamente assim, mas ele vai explicar e depois eu vou comentar, tá bem? Vamos lá. Como se descreve acima, é dificílimo para uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da suprema verdade absoluta. De modo geral, as pessoas que estão apegadas à concepção de vida corpórea vivem absortas no materialismo, que lhes é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Tais materialistas nem mesmo podem imaginar que existe um corpo transcendental imperecível, pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas em geral têm em mente essa mesma ideia corpórea quando ouvem falar a respeito da forma pessoal do Senhor. Para esses homens materialistas, a forma da gigantesca manifestação material é suprema. Por conseguinte, consideram o Supremo como impessoal. E porque estão muito absortos na vida materialista, a ideia de conservar a personalidade após libertarem-se da matéria os deixa assustados. Quando são informados de que a vida espiritual é também individual e pessoal, temem voltarem a ser pessoas, preferindo naturalmente uma espécie de fusão no vazio impessoal. Em geral, comparam as entidades vivas às bolhas do oceano, que se fundem na grande massa de água. Essa é a perfeição mais elevada da existência espiritual que pode ser alcançada por alguém que não cultiva a personalidade individual. Essa fase da vida é algo terrível, desprovida de conhecimento perfeito acerca da existência espiritual. Ademais, há muitas pessoas que não podem de modo algum compreender a existência espiritual, atrapalhando-se com tantas teorias e com as contradições encontradas nos vários tipos de especulação filosófica, elas ficam aborrecidas e zangadas e concluem tolamente que não existe uma causa suprema e que, em última análise, tudo é vazio. Até aqui, Prabhupada descreveu os três. O primeiro, que se apega; o segundo, que tem medo de virar pessoa de novo, depois que abandonar esse corpo. Eu não quero ser uma pessoa de novo, eu quero virar uma energia e me fundir no pessoal. Então, Bhaya, possui medo. E agora o zangadinho, o Krodha, né, que desenvolve ira, porque
tanta teoria, tanta coisa, eu não quero saber de nada disso não. Eu quero me absorver aqui no pragmático, no aqui e agora e acabou. Essa é a atitude daquele que desenvolve Kroda e permanece envolvido nessa história toda. Agora, Prabhupada vai dizer, essas pessoas, todos os três tipos, estão numa condição de vida enferma. Algumas pessoas estão muito apegadas materialmente e por isso não dão atenção à vida espiritual. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema. E há aquelas que não acreditam em nada e desiludidas mostram-se avessas a toda sorte de especulação espiritual. Essa última classe de indivíduos busca refúgio em alguma espécie de intoxicação e suas alucinações psicóticas às vezes são aceitas como visão espiritual. Temos de livrar-nos de todas as três etapas de apego no mundo material: negligência da vida espiritual, medo de uma identidade pessoal espiritual e a concepção do vazio, que surge da frustração com a vida. Para livrarmos dessas três etapas do conhecimento de vida material, devemos abrigar-nos completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios reguladores encontrados na vida devocional, sendo guiados pelo mestre espiritual autêntico. A última fase da vida devocional chama-se Bhava. Bhava, ou transcendental amor por Deus. Aí Prabhupada começa a falar do tópico que eu fiz na introdução aqui, que são os 9 estágios de amor. Por que ele está recomendando? Para quem ele está recomendando? Para aqueles que estão numa condição enferma, que sofrem de apego, que sofrem de medo e que sofrem de ira. Então, ele recomenda, a pessoa precisa se livrar dessa situação enferma, praticando os processos que são disciplinares e que praticando e passando por todos esses estágios, a pessoa vai se purificar. E aí, Prabhupada vai dar o verso. Consta no livro que vocês que fizeram o curso estão sabendo, Bhakti Rasamrita Sindhu, canto 1, capítulo 4, dos versos 15 a 16, a ciência do serviço devocional. E aí ele descreve os versos. Adou Shraddha Tata Sadhu Sangotha Bhajana Kriya Tato Nartani Vritisya Tato Nistaru Tishtata Atasaktis Tato Bhavas Tata Premabhyu Danchati Sadakana Mayam Premnaha Pradubhave Bhave Kramaha. Esse verso descreve os Nava 9 Bhakti Kramas, estágios Kramas de Bhakti, os 9 estágios de Krama. Então aqui é o verso original. E agora Prabhupada vai dar a tradução e fazer um breve comentário que, para nós que estamos vindo esse festival de domingo, é um estímulo muito grande para a nossa capacidade intelectual, para pensarmos, para discutirmos sobre isso, para conversar com outras pessoas, como é mesmo, quais são mesmo os estágios, em que estágio eu devo estar agora, como eu posso me desenvolver até chegar ao estágio número 9. E aqui Prabhupada diz que a última fase da vida devocional chama-se Bhava. E a gente pode pensar, mas o 9 é Prema. Como é que é Bhava? Por quê? Porque a Sakti é o último grau de amadurecimento. Na verdade, ela amadurece um pouquinho mais em Asakti, que é apego, e vira Bhava. De Bhava não amadurece mais. Então, não é mais elevado. Prema não é mais elevado que Bhava. É que Prema ocorre internamente, o amor ocorre internamente. E ele se manifesta através de sintomas. E esses sintomas são chamados de Bhava. Por isso, Bhava e Prema estão na mesma categoria em termos de elevação. Não é amadurecimento. Mas há uma transformação. Por quê? Porque em Bhava são os sintomas internos que se manifestam, porém não há raça, não há relação. Mas em Prema há então a relação, a convivência, o compartilhamento com o Senhor Supremo. O nível de meditação é tão grande que dá para ouvir o Senhor Supremo. Dá para se relacionar com o Senhor Supremo.
E não é uma coisa para a gente, claro, né? Mas é uma coisa para a gente no futuro. Se é cronológico, a gente tem esperança de aceitar as disciplinas adequadas e chegar lá, né? Vamos ver a tradução. Eu fiz essa explicação aqui agora porque já estamos fazendo um estudo esse final de semana e eu queria incluir agora os alunos do curso com vocês que estão chegando e vendo o verso como se fosse um verso comum do Festival de Domingo, que de fato é. Então vamos lá. No começo, deve-se ter um desejo preliminar de autorrealização. Esse desejo preliminar de autorrealização é Shraddha, né? Com isso, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas. Como é o nome dessa associação? Isso aí? Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Isso mesmo, Sadhu Sangha, a associação com essas pessoas elevadas. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual. Vocês viram hoje duas iniciações, né? É a fase de Bhajana Kriya, da prática. Ele começa a praticar, cantar 16 voltas. Não vai partir de amanhã cantar 16 voltas. Não, ele já vem cantando há algum tempo. Há quanto tempo você canta? Dá em si? 3 anos já está cantando. Então ele já foi treinando para ver se conseguia. Passou por alguns obstáculos e agora, vou ser iniciado porque eu já estou treinado, já estou regulado para isso. Então é Bhajana Kriya essa fase. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado e sob sua instrução. O devoto neófito começa o processo de serviço devocional. Sob a instrução do mestre espiritual, esse devoto que está no início, iniciado assim, começa a prática do serviço devocional. Pela execução do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual, que é Prabhupada, aqui mesmo ele está nos orientando, ele se livra de todo o apego material. Aqui, anartha está sendo colocado como sinônimo de apego material. Então ele começa a se livrar com a prática de todo o apego material, aquilo que as manias que a gente desenvolve, as preferências. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu quero continuar assim, sendo, eu não preciso mudar, eu já estou muito bem assim, mas não, esse é o meu jeito de ser, essa é a minha natureza. Tudo isso são reflexos dessa mania de guardar determinadas sementes de ações que nos fazem permanecer aqui quando chega a hora da morte. Quando chega a hora da morte, que a gente devia partir para outra e não repetir a reencarnação, não fazer valer a reencarnação, aí a gente tem um monte de mania. Poxa, eu não me livrei disso. Aí a Maharaj vai dizer: que bolsinha é essa aí atrás? E essa carteira enfiada aqui? Que é isso que você tem aí? Que tem uma mochila também, né? Bom, você não vai poder ir para o mundo espiritual, não. Você vai ter que agora abrir essa mochila, ver o que tem aí dentro, que eu vou encaminhar você para que você possa usar isso que você está aí. Você trouxe até aqui, é porque você quer usar. Então, esse é o fenômeno que ocorre nesse momento da morte. Prayana Kale, a filosofia descreve esse momento como Prayana Kale, diante do juiz final, né? Diante ali do juiz, ele vai dizer, vai ver isso. E se a gente chega sem lenço nem documento lá, sem saber o que vai acontecer, bom dia, Maharaj, eu não tenho nada aqui, não posso nem pagar a hospedagem. Você não precisa mais nada, meu amigo. Pode seguir, vai por esse outro caminho aqui, ó. Aqui é para quem está desapegado mesmo. Se tem apego, ficou. Não tem apego, seguiu. Então, essa é de maneira muito simplória, é a explicação disso aqui. Então vai, né? Então ele desenvolve, se livra de todo apego material, alcança firmeza na autorrealização, e adquire gosto, ruchi, por ouvir sobre a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna. Esse gosto continua propiciando o seu avanço. E então ele desenvolve apego a Sakti, a consciência de Krishna, que ao amadurecer manifesta-se como Bhava, ou a fase preliminar
do transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor a Deus, intercambiado, já em parceria e tudo, chama-se prema. A mais elevada etapa de perfeição da vida. E essa mais elevada etapa, prayojana, é prema. A Martina recebeu esse nome hoje, prema prayojana, que é essa fase mais elevada. Sou eu. Que nem as grandes celebridades. É isso mesmo, hoje é dia para isso mesmo. Né? Bom, então, aqui Prabhupada termina a tradução e vai fazer uma breve explicação. Ele diz: na fase de prema, de amor, há uma constante ocupação no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, pelo prolongado processo de serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual autêntico, é possível alcançar a fase mais elevada, livre de quê? Raga, Bhaya e Krodha. Aqui é um verso que tem um sentido epistemológico interessante, porque Prabhupada vai dizer, que Krishna vai dizer, Bhavo Gyana Tapasa. No passado, muitas e muitas pessoas já tiveram esse êxito. Você não será o primeiro, eu não estou dando nada em primeira mão para você, não. Eu estou dizendo algo que é testado por muitas e muitas pessoas. Lembram da tradução do verso? Muitíssimas pessoas no passado se purificaram por meio do conhecimento a respeito de mim. Então, Krishna está dando garantia para Arjuna. Esse conhecimento é válido, porque foi experimentado por muitas e muitas pessoas que chegaram lá, naquele momento, né, Prayana Kale, no portal da morte, sem lenço nem documento. E eles desenvolveram amor por mim, de tal forma que a única coisa que eles queriam era seguir o caminho, sair deste mundo, deste globo terrestre, e sair deste Mahatattva, toda a criação material, e seguir para o mundo espiritual completamente livre de reencarnações, etc. Aí continua. Deixando de ter medo de adquirir a sua personalidade espiritual, individual, e eliminando as frustrações que resultam em filosofia vazia. Então, atinge-se por fim a morada do Senhor Supremo. Então, essa é a dinâmica de Bhakti apresentada aqui, que se pode apresentar de forma esquemática em 9 estágios. Foi esse trabalho que Vishnata Chakrabarti fez no livro Madhurya Kadambini, que nós estudamos, tirando desses versinhos. Olha só, isso aqui ele transformou no livro e entrou nas minúcias, explicando detalhadamente cada um desses 9. E nós fizemos ontem um passeio por aí, por todo esse conhecimento. E agora estamos vendo Krishna mencionando aí como é que uma pessoa pode se libertar do apego, do medo e da ira, a famosa ira. Que é adotando uma disciplina que gradualmente a pessoa possa se libertar de todas as bagagens que vem trazendo de vidas e vidas e vidas, e que aqui a gente continua acumulando. Esse é o tema aqui de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, estou aqui para tentar responder. Boa noite. Eu vou fazer um comentário e uma pergunta. Primeiro, que eu achei muito interessante você falar do apego material, no sentido de nós mesmos, né? A gente pensa que o material é coisas, dinheiro, casa, família, mas a gente se desapegar de quem a gente acha que a gente é, né? Até como alma, né? Eu podia ser vidas e vidas, já passei por isso. E eu acho que foi uma virada de chave para mim. Que bom. E a minha pergunta é assim, na prática, né? Se você puder dar algum conselho, de como que a gente consegue, nesse complexo de vida que a gente vive, né, o dia a dia, trabalho, responsabilidade, família, como conseguir também desapegar de nós mesmos, assim, dessa situação toda. Na prática, assim, eu sei que é uma ramã que a gente canta, né, da forma que a gente consegue, mas assim, se puder. Bom, todo esse processo aqui
que leva ao desapego, nos leva em primeira mão à compreensão filosófica da nossa verdadeira identidade. Então, é uma fase bem preliminar, mas nós precisamos compreender que somos almas espirituais, bem-aventuradas, nós somos pessoas felizes. Por isso nós continuamos buscando o prazer aqui, porque originalmente nós somos bem-aventurados. Aí quando a gente está dentro desse corpo, a gente quer bem-aventurança com esse corpo. Mas se a gente achar que a bem-aventurança, por exemplo, é doce de leite e comer 5 litros ou 5 quilos de doce de leite, a gente vai adoecer e vai ficar além do diabetes, vai desenvolver, vai enjoar do doce. Então, nem vai conseguir comer os 5 quilos, mas você vai enjoar daquilo, porque o prazer material é nada mais, nada menos do que um alívio do sofrimento que existe naturalmente aqui. A gente tem que ser realista. Claro que a vida é boa, claro que o nosso corpo é um veículo perfeito para a autorrealização espiritual. A gente não discute isso. O corpo é excelente, nós temos uma inteligência humana. A inteligência humana tem o poder de transcender a toda a matéria que a inteligência animal não tem. Os animais não podem filosofar, eles não podem questionar por que tem que comer todo dia, lutar para comer todo dia. Já vimos o passarinho como faz? É duro para ele, o tempo inteiro comendo, como as aves de um modo geral, mesmo alguns mamíferos, o tempo inteiro comendo, é muito duro comer, dormir, procriar, se defender, tudo isso usa muito da inteligência do animal. Mas a nossa inteligência pode filosofar, pode dizer, peraí, eu quero questionar isso. Por que tem que ser assim? Por quê? Por que eu tenho que sofrer? Quando eu morrer, vou para onde? De onde eu vim? Quem é que sou eu? Esses são conceitos filosóficos, desde os pré-socráticos, em se tratando do Ocidente, desde os pré-socráticos, mas foi o famoso Sócrates que inventou através desse diálogo, da dialética que ele criou ali, e criou uma situação. A mulher dele odiava os amigos dele, vocês sabem disso? Sabe o que ela fazia? Ela jogava água do primeiro andar para baixo nos amigos dele, porque eles iam para falar uma coisa inútil, que era ficar discutindo toda essa história teórica, quando na verdade a vida é muito prática, tem que viver praticamente. Então essa é a inteligência humana. Nós podemos questionar e podemos virar a chavinha. E dizer, bom, eu não perco nada em viver uma experiência espiritual minha, em deixar brotar em mim essa minha busca espiritual. Na verdade, eu sempre fui assim. Quando eu me encantava pelas religiões, depois que eu fiquei maiorzinho um pouco, eu já não fiquei tão encantado, porque descobri um monte de coisas, me envolvi com conceitos mundanos a respeito das instituições, fiquei meio avesso às religiões. Poderia ter mergulhado e buscado a essência das religiões, mas agora eu estou num processo que não é religião, agora esse processo é ciência espiritual. Então eu vou praticar essa ciência metafísica espiritual com outro paradigma, que não é um paradigma da ciência tradicional. Vou utilizar outro paradigma da metafísica e vou ter uma experiência espiritual. Aí vem os segredos, que eu disse antes de responder a sua pergunta. Parece que eu gosto da introdução. Então, o que temos que fazer? Nós temos que praticar um processo que seja autêntico e genuíno. O processo dado aqui nesse verso é Bhajana Kriya. Bhajana Kriya significa atividades reguladas. Por exemplo, cantar o Mahamantra Hare Krishna. Não precisa cantar 16 voltas quando começa. A pessoa pode cantar, não precisa nem japa, como essa aqui, para cantar. Não precisa nem japa para cantar. E pode cantar, simplesmente cantar. E hoje tem uma fartura de musicalidades,
para o Mahamantra Hare Krishna. A gente pode escutar isso fazendo barba ou lavando a cabeça, que demora mais tempo quando a gente está no banheiro assim, e ouvindo músicas muito bonitas, muito bom gosto, muita arte musical, e simplesmente isso, e deixar fluir, deixar que isso entre, que faça sua limpeza, sua higienização interna. A gente falava antigamente de higiene mental, né? Agora mudaram os termos, mas se falava de vamos fazer higiene mental, dar uma descansadinha, mudar o ambiente e tal. Então vamos deixar fazer uma higienização mental, deixar que o Mahamantra entre fazendo. Depois ele vai virar um diabo verde mesmo. Sabe aquele desentupidor de pia? Desentupidor de pia que desentope tudo. O diabo aí está enfinado com verde, né? Não é a figura do capeta. Mas então, nós temos essa oportunidade de praticar um processo genuíno, seguindo uma linha de mestres, uma linha tradicional de mestres eruditos e genuínos, e com isso experimentar. E vamos ver o que vai dar. Experimentar de coração aberto e de inteligência atilada. Os desejos não são problemáticos. O próprio Bhagavatam diz isso. Akama sarvakanova mokshakama udaradi ivrena bhakti yogena yajeta purusha purana. Então ele vai dizer, se você não tem nenhum tipo de desejo dentro do seu coração, akama, se você tem todo tipo de desejo, sarvakama, se você tem desejo de liberação, de salvação, se você é um salvacionista, tem um pouco de medo da vida e quer se salvar de tudo que existe aqui de ruim, então não tem problema, ocupe-se em Bhakti Yoga, é o que o Bhagavatam vai dizer, ocupe-se em Bhakti Yoga e adote para si a adoração à pessoa suprema. Então, a prática de Bhakti Yoga vai dizer, você precisa seguir alguns princípios éticos. Vou recomendar para você o primeiro princípio ético. Você lembra como vai ter um efeito muito grande em você, o que mais dá efeito instantâneo. Pare de comer carne, peixe e ovos. Mude sua alimentação. Comece com uma alimentação mais natural, mais saudável, e veja o que vai acontecer com você. Veja que você vai ganhar força e não fraqueza. Fui diretor de uma escola, numa comunidade Hare Krishna, e em Pindamonhangaba, São Paulo, e a Universidade de Taubaté tinha um curso de educação física, e um visitante foi lá e disse que queria fazer um teste comparativo para o trabalho de conclusão de curso, o TCC dele. Ele queria fazer comparando meninos vegetarianos com meninos que não eram vegetarianos, onívoros. Então eu nem queria deixar, honestamente. Fiquei preocupado por esses meninos aqui, meu Deus. Só que a gente morava numa fazenda, e a fazenda ficava no morro, e o templo ficava embaixo, e o rio ficava mais adiante. Então o nosso percurso era esse: banho de rio, templo e subir ladeira para a escola. Os meninos eram todos marrentos mesmo, fortes, eram todos fortinhos, e eram meninos de 10, parece que a faixa etária era de 10 a 14. Os meninos vegetarianos de Nova Gokula, que eram especiais, não eram qualquer vegetariano, esses meninos tiveram uma produtividade lá na educação física muito superior aos outros. E o resultado foi, se ele deu o trabalho, eu tinha isso na biblioteca da nossa escola. Não sei onde foi parar, mas eu tinha isso lá, o resultado desse trabalho lá. Então, aí a gente sabe, experimente deixar de comer carne e peixe ovos para você ver. Está vendo? Obrigado. Pois é. Então, tudo isso serve para fortalecer o processo que eu estou tentando explicar, né? Que eu estou explicando, de que a gente tem que começar de algum ponto. Aí a gente começa. E a coisa mais maravilhosa é deixar a nossa inteligência fazer uma análise crítica de tudo isso. Vamos deixar a nossa inteligência com a cultura que a gente tem, seja ela qual for. Vamos olhar
e ver o que é isso. E a gente pode começar a grifar, marcar. Aí chega de domingo, eu queria fazer uma pergunta aqui. E isso aqui? Explica isso aqui direito. Explica isso aqui. E e vocês vão obtendo, nós vamos obtendo as explicações. Os devotos, alguns são mais experientes, outros são menos experientes, mas todos eles têm alguma experiência filosófica que pode dar alguma resposta. Se ele não souber, ele vai levar para uma pessoa mais experiente. Aqui é um lugar de conhecimento. Aqui é um lugar de cultivo de conhecimento. E essa sabedoria é para todos. O que nós mais queremos é incluir todos vocês, incluir todo mundo que chega aqui, para compartilhar esse conhecimento que tem natureza transcendental igual à inteligência humana. A inteligência humana pode transcender toda essa história da ciência material, que às vezes a gente usa favoravelmente, e às vezes a gente é prejudicado, porque até hoje a ciência não provou a existência de Deus, não é? Então, nesse ponto, a ciência está atrasada e a gente não pode usar dela. Mas para não comer carne, a gente já pode usar. Então, a gente, diante de toda essa realidade, a gente vai experimentando, vivendo, até que depois de um tempo a gente pensa, não, eu vou aceitar compromissos. Eu sei que o templo tem atividades e eu vou me oferecer para ajudar nessas atividades. Quais são as atividades do templo? A gente precisa fazer guirlanda. De vez em quando a gente faz umas festas e faz guirlandas. Às vezes a gente traz muita flor da CADEG, né, do centro de distribuição, traz muita e precisa selecionar, algumas já estão mais estragadas. Vem para cá dia de quinta-feira e de tarde, e a gente vai falar, eu vou ler um livro enquanto você ajuda. A gente começa a fazer serviços assim. Isso é um serviço que qualquer pessoa pode fazer. Do mais intelectual ao menos intelectual, podem fazer esse tipo de serviço. Mas tem serviço de todo tipo. De todo tipo. Na produção de livros, nós precisamos de revisores, tradutores, tudo. Editores, diagramadores, tudo. Em todas as áreas. Administrativa, na área administrativa a gente precisa de mais. Então, o que a pessoa tem, o que a pessoa sabe, ela vai se aproximar e vai oferecer a Krishna. Aí os nossos apegos serão substituídos. A gente vai ficar apegado. Vou dar um exemplo de Paravioma. Está aqui? Hoje ele agora não está mais, né? Saiu. Ontem eu expliquei que no curso que meu computador quebrou e que eu mandei de urgência para uma devota mandei umas fichas para ela fazer e ela era muito ocupada e ela tinha vários erros. Aí Paravioma entrou e o curso, a aula ia começar ainda, e ele ficou olhando na televisão o slide que estava lá. Aí ele olhou e disse, aqui tem um erro, viu? Prestígio não é, o acento agudo não é, é K no I. Aí ele disse, ele até explicar, né, que a devota estava com pressa, falhou nele. Aí ele vai, habilidades sem H, imagina, né? Aí eu disse, Paravioma, dá um tempo, falei assim. Aí ele disse, bom, desculpa aí, é porque eu sou de BBT. E o que é BBT? BBT é a nossa editora, ele trabalhou realmente na BBT. Ele escreveu, ele traduziu, ele compôs. Então ele ficou apegado à forma de se escrever correta, né? O que ele estava dizendo era verdade, eu só queria que ele desse um tempo. Não foi possível fazer perfeitamente, né? Exatamente. Aí, então a gente, mesmo uma pessoa muito intelectual, pode se ocupar, uma pessoa muito pragmática, todas as ocupações nós podemos fazer para Krishna. Os nossos apegos vão desaparecendo gradualmente. Apegos materiais. Tudo bem? Acho que hoje eu exagerei todos os horários, né? De manhã, na nossa conversa, na hora e agora também, estou passando dos horários. Fale alto, porque aqui tem o meu. Eu estou gritando aqui. Quer que desligue mais? Não, é só para eu poder ouvir direito. Está muito alto para vocês? Não? E agora que eu vi que eu estou gritando, ainda no microfone. Né? Por favor.
É verdade, melhor. As escrituras que toda alma que nos créditos espirituais, ela não desce mais. Sim, sim. Então, diante disso, no meu entendimento, nós nunca estivemos lá em casa. Esse tema é um tema diferente do que a gente está tratando. Esse tema é um tema extremamente polêmico, porque é um tema que exige, digamos assim, 48 horas ininterruptas, sem comer, sem banheiro, sem nada. Se vocês toparem, eu me arrisco. Mas tem que ser todo mundo. Se um sair, eu paro. Quer que eu responda? 48 horas. Vocês topam? Então, quem sair, eu paro. Então, saiu o primeiro que sair, eu paro de falar. Bom, então, já saiu um ali. Bom, então eu não vou poder responder isso. É um tema que você pode pesquisar, estudar com profundidade. Não é um tema para esse momento, tá bem? Nossa, não é uma dúvida, é um pedido. É preciso voltar mais vezes ao Hare Krishna. Tem uma observação. Pois não. Que o vegetarianismo lá de Nova Iguaçu só valeu porque tem o rio e o morro. Eu acho que é mesmo. Aí bacana, a gente está precisando de um rio e de um morro. É, os meninos eram fortes por causa disso. Eu estou falando também de algo bem interessante. Do corpo material, do corpo, né? Estava até comentando com a gente. Levanta a Baladeira, por favor. Levanta a baladeira. Para você ver um corpo material, o que você vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com o corpo? O corpo é o melhor veículo para a autorrealização, não tem outro. Esse corpo é maravilhoso, com todas as suas funções. Tudo pode ser usado para Cristo. Imagine que bênção. E a cereja do bolo do nosso corpo é a inteligência. É a inteligência. A qualidade da inteligência, que ela pode transcender. Essa é a característica da cereja. Cereja orgânica. Ela pode, além de cereja, é orgânica, porque ela pode transcender toda essa existência material. A compreensão do que é matéria e do que é espírito. É maravilhoso, esse corpo é maravilhoso. Chegou a ser uma outra de Na época eu acho que você não estava na época desse teste, porque foi a turma do Krishna Charan, Lakshman, foram os primeiros. Krishna Charan, que agora é Krishna Balarama. Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se passei do horário, vocês da administração me desculpem, é porque eu não venho muito, mas quando eu venho eu vou seguir direitinho. Obrigado.